Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Viviane e eu vim fazer a apresentação do nosso trabalho de PI, do Projeto Integrador. Projeto Integrador para Engenharia de Produção e Administração. Nosso grupo é composto por Silvio Gonçalves, Giovana Medeiros, Graziele Aparecida e Viviane Lidiane, dos polos de São Sebastião, Bananal, Cruzeiro e Redenção da Serra. O curso é de Engenharia de Produção e de Administração. A disciplina, Projeto Integrador, Engenharia de Produção e Administração. A nossa orientadora é a Jéssica Helena. E o título do nosso trabalho é Foco em Gestão Estratégica. O mercado gráfico tem passado por intensas transformações nos últimos anos, impulsionado pelo avanço das tecnologias digitais, mudanças no comportamento dos consumidores e aumento da competitividade. Então, nós podemos ver que, a começar uma empresa, ou até mesmo as empresas mais antigas, quem está começando agora no mercado como empreendedor, e até as empresas mais antigas, estão tendo que lidar com a parte digital do mundo. O mundo está mais digital. Então, nós precisamos adaptar e criar estratégias para poder abranger mais o nosso trabalho e vender mais. Nesse contexto, torna-se essencial que as empresas adotem práticas de gestão estratégica para garantir sua permanência e o crescimento no mercado. Um ponto muito importante que está aqui é a permanência no mercado. A gente está vendo muitas empresas fechando lojas, todo tipo de mercado está fechando porque o digital está muito forte. Vamos pegar uma loja de roupa, por exemplo. Ela está tendo muita demanda por vendas na Shopee, vendas no Mercado Livre. Então, uma loja física que ficaria num bairro ou num ponto central, até mesmo num ponto central, está perdendo muitas vendas, porque ela tem o contato direto com o fornecedor. Então, o fornecedor ele vai ter um ponto direto com o consumidor final, não vai ter esse intermédio. Então, isso é um ponto muito sério para uma empresa física. A gestão estratégica permite às organizações identificar oportunidades, antecipar ameaças e estabelecer objetivos claros, contribuindo para o crescimento sustentável e maior eficiência operacional. Então, vamos lá. Vamos pensar que hoje, né, eu consiga, como empresa, ver o ponto que antecipar as ameaças. Eu consigo antecipar as ameaças de que forma? Eu consigo ver o que eu estou errando ou o que eu posso melhorar nessa situação, e daí, a partir disso, eu consigo antecipar essas ameaças, porque daí eu consigo me preparar para isso que está vindo. O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso trazer a internet mais próxima de mim, eu posso trazer a internet para dentro do meu mercado, fazendo uma venda de e-commerce, ou melhorando essa venda de e-commerce que eu já tenho. Então, isso é um ponto muito forte, isso é um assunto muito importante, né? Porque hoje não apenas uma empresa, mas todas estão sofrendo do mesmo. Analisar a gestão estratégica de uma empresa gráfica e propor melhorias que fortaleçam sua atuação no mercado. Então, a gente pode criar um passo a passo, né? Nós colocamos aqui 5 passos para ajudar essa empresa a identificar e para ajudar essa empresa a melhorar. Passo 1. Identificar as principais características da empresa estudada. Nós escolhemos, né, a nossa empresa e nós identificamos as principais características, as principais coisas que são fortes dessa empresa. O passo 2. Analisar o ambiente, o interno e o externo. O que seria isso? Nós vamos observar esse ambiente e vamos ver quais são as dificuldades, né? Que seria, já entra para o próximo passo. A gente vai identificar quais são as dificuldades, o que está atrapalhando essa empresa de progredir. O passo 3, que já vai estar, todos estão interligados, passo 3 vai aplicar as ferramentas de gestão estratégica. Então, identificando o passo 2, né, que é olhar o interno, olhar o externo, o que está faltando, o que eu posso melhorar, eu posso aplicar ferramentas que vão me ajudar. Como, por exemplo, qual seria uma ferramenta que poderia me ajudar hoje dentro da internet? O tráfego pago. O tráfego pago vai te ajudar a vender mais, a trazer, ou melhor, a ter mais visibilidade, que é uma coisa muito importante, né, as redes sociais. Então, assim, o passo 3 seria aplicar essas ferramentas, né, e colocar elas como uma estratégia ali dentro do mercado, ali dentro da empresa. O passo 4, identificar os pontos fortes e as fragilidades. Então, quando você coloca algo novo, você precisa trabalhar esse novo, você precisa ver quais são as fragilidades que você vai ter com isso, qual seria a fragilidade do tráfego pago. O custo, você precisa ver se esse custo realmente hoje vale quanto você está investindo por dia, né? Então você tem que ter essa desenvoltura. Esse investimento vai dar um problema depois futuro vai ser uma melhoria, realmente vale a pena, tá? Trazendo muitos clientes, muitos leads, como que tá, né? Essa questão. E o passo 5, por último, propor melhorias para o aumento da competitividade. A competitividade, ela vai aumentar sempre, né, e também vai trazer aquela forma de compra rápida, né? Você causa uma escassez para o cliente, você fala, olha, essa é a última peça. E daí o cliente ele vai sentir essa necessidade de urgência e também essa competitividade com as outras empresas também, com os outros, né, com os outros fornecedores. Então, o realizado evidenciou que a empresa enfrenta desafios relacionados à crescente concorrência do mercado digital. A necessidade de modernização tecnológica
e a ausência de um planejamento estratégico estruturado. Tais fatores impactam diretamente sua eficiência operacional e competitividade. Trazer hoje o mercado digital para dentro da sua empresa é um ponto forte, porque hoje as pessoas elas não estão, elas vão, né, para as ruas quando necessário, elas compram sim quando necessário, mas elas estão com o celular na mão. Hoje em dia tem a praticidade do próprio aparelho, né? A gente fala que o aparelho ele acaba sendo até um distrativo, porque a pessoa não vive mais, ela não sem o aparelho. Então, hoje é muito importante que você esteja ali naquele aparelho ali para ela, que sua loja esteja ali dentro, porque a pessoa ela precisa, ela vai ter esse contato direto com você. Então, quando nós falamos, né, de modernização tecnológica, isso também precisa ter um planejamento. Não é apenas, eu vou postar uma foto aqui. Não é apenas postar uma foto. Hoje em dia é criar todo um plano estratégico para fazer com que com que desperte o interesse e desde o interesse até a fechar a venda final. Então, essa parte toda de estratégia, de tecnologia, você precisa de um planejamento. Isso é essencial para todas as empresas, não só para essa empresa em específico que nós pesquisamos. Para o desenvolvimento do projeto, serão aplicadas 5 etapas. Então, a gente separou em 5 etapas para fazer esse desenvolvimento. Processo de análise de dados. A revisão bibliográfica sobre a gestão estratégica. Então, fazer uma revisão geral de tudo que a empresa precisa, de que a empresa ter um olhar para essa empresa. O segundo, observação direta da empresa. Observar essa empresa fora, como é que está o digital dessa empresa, como é que está, de maneira geral e de maneira em números, como é que está essa empresa? Né? Ela está faturando, ela está tendo, será que esse impacto está mudando muito ela? Então, colocar pontos, e o primeiro de tudo é observar e ver como que está a situação dessa empresa para poder trazer novas estratégias e novos caminhos para essa empresa traçar. 3. Levantamento de dados institucionais, que daí no caso a gente entra com a parte de dados, né? Se ela está realmente ou não faturando. 4. Aplicação de ferramentas estratégicas. Aí a ferramenta estratégica nós vamos entrar com o ponto de trazer o que a gente pode colocar nessa empresa. Eu posso colocar, como eu mencionei mesmo, o tráfego pago. Não, essa empresa nem tem rede social, então já vamos começar com as redes sociais, que não tem um custo, e daí você vai ter mais visibilidade das pessoas. Às vezes, até não só rede social, às vezes até mesmo montar um outdoor, trazer o seu nome para dentro, né, para o olhar das pessoas. Esse é um ponto mais forte, é as pessoas conseguirem ver o seu trabalho, conseguirem ver o seu negócio e lembrar de você. Quando ela precisar de uma coisa, vou precisar de determinada coisa. Daí ela vai direto em você porque ela lembrou desse ponto estratégico. Número 5, análise com base nos conceitos de administração. Então, a análise com base nos conceitos de administração seria a parte de, né, a gente já avaliou os números e agora a gente vai para a parte de construção. Vamos colocar pontos, criar um plano estratégico, para daí sim, para ver o que essas aplicações que a gente fez anteriormente, o que ela pode ser melhorado, quais são os pontos que ela vai pegar a mais ou a menos, o que esse ponto vai trazer, qual vai ser o reflexo de tudo isso. Então, a administração vai ser essa organização de tudo. Identificar as melhorias organizacionais é o ponto 6. Então, a gente vai identificando, né? A gente vai cuidando, depois de tudo isso, aos poucos, como se fosse uma manutenção. Vai identificando passo a passo e vai olhando o que pode ser agregado mais, o que pode ser passado a mais, o que pode ser melhorado a mais. Realizando análise de dados e aplicando metodologias, chegamos nas possíveis propostas de melhorias. Quais seriam essas propostas de melhoria? Um investimento em marketing digital, uma modernização tecnológica, talvez investir também, até mesmo, gente, é simples, um detalhe, às vezes um celular que você filma, que você grava, às vezes ele traz uma melhoria, porque a câmera daquele outro não era tão boa e esse vídeo que tá... São detalhezinhos que vão melhorando ali aqui ó, redução de custos, aumento de produtividade, melhoria da qualidade. Então, uma melhoria de qualidade pode ser um simples celular que você está gravando ali, você consegue melhorar a qualidade de um vídeo, fazer uma postagem, aquela pessoa gostou do que viu e ela veio comprar com você. Então, esses são pequenos detalhes que podem ser melhorados. Aplicação de carteira de clientes, parceria da empresa em locais. Então, assim, aplicação da carteira de clientes é você investir um pouco mais, atendimento em eventos, promoção de novos clientes, então você vai trazer mais gente para dentro da sua empresa, só que de uma outra forma. Você vai fazer uma parceria, você vai buscar novos métodos para puxar e trazer mais clientes. Planejamento estratégico, definição de metas, estratégia de marketing, planejamento financeiro. Planejamento financeiro é um ponto muito importante para toda e qualquer empresa, seja ela física ou não, né? Planejamento financeiro
é praticamente a base. A gente tem resultado esperado após aplicações das melhorias propostas. Aumento da competitividade, expansão da base de clientes, melhor organização administrativa, maior eficiência operacional e fortalecimento da marca. O que seria tudo isso? A gente, quando busca e vai traçando, né, um processo de detalhes que a gente precisava corrigir, vai corrigindo ele ao longo do tempo, e vai dando melhoria, e vai aprimorando, a gente vai colhendo resultados, né? E esses resultados, ele vai trazer um fortalecimento da marca. Ele vai, até o último ali seria o fortalecimento da marca por isso, porque o último ponto que você sente é quando você vê que realmente está dando resultado, que a sua empresa, né, ela está te dando resultados daquilo, ela está te dando retorno de tudo que você fez. E, gente, tem que investir na empresa, não adianta. Se você tem uma empresa, você tem que investir. Então, desde a primeira empresa que a gente visitou até a todo o desenvolvimento do trabalho feito, a nossa empresa escolhida, nós fizemos toda essa análise, nós fizemos reunião, então tudo tem que ter um planejamento, uma organização, pois sem organização e planejamento a gente não consegue trazer melhorias para dentro dessa empresa, tá? E os dados, né, no final, os dados eles vão te passar tudo isso, né? Quem tem empresa sabe que a parte que você tem que cuidar de toda essa parte, de toda essa administração de dados, então você tem que ter uma organização no sentido de contar tudo. Você tem que saber contar tudo, saber planejar tudo, para ver se realmente fazer um comparativo no final. Quanto você recebeu, quanto você perdeu, quanto você tem que olhar para tudo isso, sim. E vamos para as nossas considerações finais. O estudo demonstrou que a empresa enfrenta desafios diante das mudanças do mercado, principalmente com o avanço das tecnologias digitais. As análises realizadas permitiram identificar pontos e melhorias de oportunidade de crescimento, destacando a importância da inovação e da otimização dos processos internos. O plano de ação proposto apresenta soluções viáveis e práticas com potencial para melhorar o desempenho e a competitividade da empresa. Por fim, ressalta-se que o sucesso depende da correta execução das estratégias e do acompanhamento contínuo dos resultados. Então, para finalizar, né, nós observamos, né, colocamos, pontuamos todas essas partes, mas o importante é que você tenha essa manutenção, você tenha esse cuidado, você não apenas faça uma transformação e depois você deixe. Então, você tem que ir mantendo tudo isso, né? E nós agradecemos, né? Muito obrigada, agradeço também ao grupo e obrigada.